Projeto de Lei Ordinária 5.122/2017, iniciativa Maria Monfron, dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades da rede pública e privada no município de Curitiba de realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva de infância, PC, paralisia infantil, de PREPAC, nos recém-nascidos e de outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.455, em 13 de fevereiro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.602, em 18 de setembro de 2017, substitutivo geral 31/38 de 2017, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, autora do projeto. Só um minutinho, vereadora, tem o substitutivo geral. Um minutinho, vereadora, tá. Só para fazer a leitura do substitutivo, por gentileza, vereadora. Substitua-se o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades da rede pública e privada no município de Curitiba de realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da infância, PC, paralisia infantil, de PREPAC, nos recém-nascidos e da outras providências, pelo seguinte: ementa. Acrescenta-se inciso 18 ao artigo 78 da Lei 9.000, de 27 de dezembro de 1996, que institui o Código de Saúde de Curitiba, o qual dispõe sobre a proteção à saúde no âmbito do município e de outras providências. Texto. Artigo 1º. O artigo 78 da Lei 9.000, de 27 de dezembro de 1996, que institui o Código de Saúde de Curitiba, o qual dispõe sobre a proteção à saúde no âmbito do município e de outras providências, passa a vigorar acrescido do inciso 18 com a seguinte redação. Artigo 78, inciso 18. Garantia de realização no momento do nascimento e antes da alta hospitalar de recém-nascidos do exame clínico para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da infância, através da posição prona, do reflexo de Moro, do reflexo de marcha e dos reflexos primitivos ou aplicação de qualquer outro procedimento novo e eficaz pela medicina. Artigo 2º, esta lei entra em vigor em 30 dias da sua publicação. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido, substitutivo geral também, vereadora, autora do... Posso discutir? A Maria Letícia vai discutir. A doutora Maria Letícia, em discussão então. Está em discussão, vereadora, 15 minutos prorrogáveis. Tema de saúde, né? Bom dia a todos, senhores vereadores e vereadoras. Eu achei por bem discutir o projeto da vereadora Maria, porque por várias razões. Uma delas passou pela comissão que eu presido, Comissão de Saúde, pela tramitação, e a gente gostaria de trazer um pouco de esclarecimento sobre essa questão da encefalopatia crônica não progressiva. Antigamente era conhecida como paralisia cerebral. Então muda-se o nome agora, porque paralisia cerebral dá a sensação de que há um impedimento da função total dessa criança, né? Ela acomete crianças de 3 a 4 anos, a partir do nascimento, e ela tem várias causas. Para definir o que é encefalopatia crônica não progressiva, a rede Sara Kubitschek diz que é qualquer desordem caracterizada por alteração do movimento secundário, alguma lesão não progressiva do cérebro em desenvolvimento. E de onde vem essa encefalopatia não progressiva? Ela pode acontecer em vários momentos. O primeiro deles é durante a gestação, intraútero, quando essa mãe, então, sofre alguns problemas de saúde na gestação, como convulsão, doenças como rubéola, toxoplasmose. Quando essas doenças acometem essa mulher durante a gestação, elas causam lesão no tecido nervoso, portanto, trarão, após nascimento, complicações graves. O outro momento são fatores pós-natais. Ou seja, quando a criança nasce, ela pode sofrer um traumatismo craniano, uma meningite, uma patologia vascular, etc. Por isso que a gente tem frequentemente tratado a questão do atendimento ao parto, do bom atendimento ao parto, da assistência humanizada, etc., etc. A vereadora Maria trata de 3 questões aqui, para que devem ser implementadas e aplicadas na assistência após nascimento às crianças.
São exames, e eu quero enfatizar aqui, vereadora, que são realizados de rotina pelos médicos desde sempre. Eu mesma me lembro, quando ainda estudava, estava fazendo pediatria, o estágio, nós aprendíamos com os pediatras no nascimento, imediatamente, que os testes, e você cita aqui, os testes da posição prona, do reflexo de Moro e do reflexo da marcha, esses testes são aplicados, devem ser aplicados. Eu achei muito importante, e daí votamos pela tramitação o projeto na Comissão de Saúde, para enfatizar no nosso município, né? Facilitando, portanto, o entendimento de que nos hospitais as nossas crianças, sim, são bem atendidas. E que, por lei, a Câmara Municipal de Curitiba se preocupou em regularizar essa aplicação dos testes. Curioso, senhores, é que os testes são simples de serem realizados. E eles são o seguinte: a posição de prona, se os senhores colocarem um bebê recém-nascido de bruços, de barriguinha para baixo, um bebê que não tem paralisia cerebral, que não tem esse problema da encefalopatia, ele vai ficar sem condição respiratória e ele vai a óbito. Então, um bebê que não tem esse comprometimento da encefalopatia, ele reage imediatamente a essa situação de decúbito ventral e tenta sair dela. Isso é uma demonstração de que ele está em plenas condições de saúde. O outro é o reflexo de Moro. Vocês já viram alguma vez, pelo menos na internet, de vez em quando eu vejo um vídeo, que o bebezinho segura nas mãos do pediatra e ele sozinho, segurando nas mãos do pediatra, ele é elevado. E ele aguenta firmemente ali. Esse chama reflexo de Moro e ele também deve ser testado imediatamente após o nascimento do bebê. E o reflexo da marcha, que é um reflexo primitivo, a gente pega o bebezinho imediatamente e ele, como se tentasse caminhar espontaneamente. Primeiro, é belíssimo de ver isso, e segundo, importantíssimo, porque a gente vê daí a condição neurológica do bebê. Então, como presidente da Comissão de Saúde, eu enfatizo aqui que o projeto é um projeto que fortalece a questão do atendimento pós-natal imediato do bebê na sala de parto e que vai certamente facilitar muito o acompanhamento dessas crianças, uma vez identificada a encefalopatia. Pois não, vereadora Julieta? Nós sabemos que nas maternidades, quando as crianças nascem, fazem uma série de exames, né? Do pezinho, da orelhinha, enfim, uma série. Esse da encefalopatia não é exigido, é isso? Não, na verdade não é exigido por lei. Ele é uma rotina do pediatra de sala de parto. Então, absolutamente, nasceu o bebê, ele vai para o bercinho aquecido e o pediatra já realiza esses testes. Ele é feito sim. Vereadora. Precisamos disso. O diagnóstico precoce, ele é feito ainda durante a gestação, ou se ele só é importante na hora que o bebê nasce, porque se ele é progressivo, o problema é progressivo, ele pode acontecer depois que o bebê nasce. Também. Então, se há possibilidade de que ele seja detectado antes do bebê nascer. Sim, ele é detectado porque existem algumas doenças que podem acontecer durante o pré-natal. Eu já lhe dou a palavra, se o senhor desejar, vereador. Os testes são assim, por exemplo, quando uma mulher tem eclâmpsia, evidentemente, no pré-natal, antes, né, do nascimento do bebê, ela deve ser acompanhada e os seus medicamentos devem ser ajustados na sua dose. Então, essa é uma maneira. As outras seriam o diagnóstico de infecções como rubéola e toxoplasmose, que é feito de rotina. Isso é sagrado. No primeiro trimestre, na primeira consulta, essa mulher deve fazer esses exames de rotina. Então, sim, uma vez diagnosticada a doença, já há suspeita de que esse bebê possa nascer, sim, com a encefalopatia. E só mais uma coisa, ele não consta do Código de Saúde do Curitiba, esse exame. Por isso que a lei que está sendo proposta é importante, é isso? Isso, ele não consta com uma determinação de protocolo. Este é um protocolo do pediatra. Todo pediatra bem informado vai fazer esses exames. O que a vereadora quis foi estabelecer um protocolo bem importante para estabelecer que no município isso deve ser seguido com certeza. Prazer. Mais alguma pergunta, senhores? Muito obrigada. Continua em discussão. Vereadora Julieta Reis? Vai discutir, não?
Não. Continua em discussão. Vereadora Maria Monfron vai encaminhar requerimento, vereadora? Eu vou encaminhar requerimento para 10 dias para 10 sessões. 10 sessões. 10 sessões. A senhora retira o projeto por 10 sessões. Por 10 sessões, só para aprimorar um pouco esse projeto. Perfeito. Então a vereadora está solicitando adiamento por 10 sessões do projeto. Eu vou colocar em discussão. Deixa só discussão feita pela vereadora Maria. Ela pede o encaminhamento, ela encaminha um requerimento de adiamento de sessão por 10 sessões. O projeto ela está retirando por 10 sessões. Ah, está retirando. Uhum. Em votação, requerimento da só, vereadora. senhor presidente. Sim. Eu gostaria de um esclarecimento, Perfeito. porque foi apresentado um substitutivo, até onde eu entendi, adequou, alterando a lei 9.000 de 1996. Uhum. Então, o Perfeito. entendimento é de que era pertinente fazer essa alteração. Então, só queria entender o porquê do adiamento da votação, é possível? Como é uma prerrogativa da vereadora autora, ela está solicitando. Coloca... Então, botamos para votação. Podemos votar. Assim, deixa... Então, assim, nós estamos em impasse. A vereadora... Nós estamos agora apreciando o requerimento, vereadora, está na fase. Vamos discutir e vamos votar. Senhora... Pode ser? Então Posso encaminhar, então, eu vou senhor pedir para que a presidente? senhora retire, então, o adiamento do requerimento. Eu retiro o adiamento do Então, a senhora requerimento. solicita, então, a retirada do requerimento Sim. para o adiamento. E a senhora pede que continuemos em processo de votação. Em processo de votação. Passou? Eu estava na dúvida se havia sido tramitado o projeto e o substitutivo, o Elcio me confirma que realmente passou pela tramitação também nas comissões. Continua, então, em discussão o projeto, ou melhor dizendo, substitutivo geral. Vereadora, pretende discutir? A autora não vai discutir? Eu estou perguntando, alguém havia solicitado a discussão. Vereadora? Se fosse mantida a questão do requerimento para adiamento, eu ia encaminhar para entender o porquê ok. do adiamento. Perfeito. Se ela retirou, eu não sei, do que eu estou analisando está tudo ok. Então, Perfeito. era só isso. Então tá ok. Então vamos estar em processo de discussão substitutivo geral. Ninguém mais desejando discutir, vamos passar para o processo de votação substitutivo geral. Perfeito? Então, vereadores, registrem seus votos. Não. Encerrada a votação. Vinte e 29 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, projeto aprovado. Substitutivo geral, fica prejudicado o projeto em primeiro turno. Vereadora Maria Monfron vai declarar voto. Declaração de voto ou justificativa de voto. 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, a toda a mesa. Desculpe o atrapalho ali, mas eu estava um pouco indecisa sobre esse projeto.
Eu quero agradecer aos que votaram para mim, justificando que também eu tenho mais coisas para falar sobre esse projeto, que esse projeto, além, depois de estar o diagnóstico detectado, ele pode, sim, ser tratado com fisioterapia, com coisas que essas crianças vão ter uma vida melhor, e sua família pode intervir melhor junto aos familiares. São crianças que podem até ter uma vida regular, muitas que não atingem o cérebro, eles atingem o corpo, mas eles têm a cabeça boa, outros têm a dificuldade motora, mas eles podem sim, com esse tratamento, discutindo isso no comecinho, que com 12 dias de vida já diagnosticado, eles podem ter uma vida melhor, junto aos seus familiares e junto à sociedade também. Então, eu agradeço a todos, né, que votaram. Sei que tem pediatras, já consultei, conversei com vários, que já são feitos esses procedimentos. Mas sempre é bom alertar que seja assim por direito, que seja uma coisa que eles nunca deixem de fazer, porque é muito importante para a saúde dessas crianças. Então, eu quero agradecer a todos aqui, a Maria Letícia, né, que fez esse belo depoimento aqui, que sabe, entende da situação, e a todos vocês. Então, muito obrigada, tá? E conto com vocês para o segundo turno também. Muito obrigada, hein? Ok, vereadora. Fica o registro da justificativa do seu voto. Projeto importante sendo votado no dia de hoje. Próximo projeto em pauta é o número 5, iniciativa Giovanni Fernandes. Vai discutir, vereador? Segundo turno. Ok. Só um minutinho, vereador. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificado, 09025-2017. Iniciativa vereador Giovanni Fernandes. Denomina de Valcir Ângelo Bosa, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominado. Publicado a apresentação no Diário Oficial. Publicação, instrução e pareceres e emendas, Diário Oficial 96-604. Votação global e simbólica, maioria simples, primeiro turno. Agora, em discussão. Vereador Giovanni fará discussão em segundo turno. Ninguém mais desejando discutir, passamos à votação em primeiro turno. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. 28 vereadores registraram seus votos com expressão sim. Portanto, aprovado o projeto primeiro turno. Passamos ao número 6, projeto 6 da pauta, iniciativa vereadora Kátia Dietrich. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, 09026-2017. Iniciativa vereadora Kátia Dietrich. Denomina de Geraldo Damasceno, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominado. Publicada a apresentação do Diário Oficial, publicada a instrução do Diário Oficial 9.604. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Primeiro turno em discussão, vereadora Kátia. Vou discutir, senhor discutir. Presidente. 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais que assistem a essa sessão plenária. Geraldo Damasceno era mais conhecido como Geraldino no mundo do futebol. Ele nasceu em 17 de novembro de 1931, em São Pedro do Turvo, São Paulo. Sua ligação com o futebol profissional iniciou-se no Marília Futebol Clube no interior de São Paulo no início da década de 50. Ele teve passagem como jogador pela Portuguesa de Desportos em São Paulo e pelo Botafogo no Rio de Janeiro.
Em 56, ele chegou no Paraná, mais precisamente na Esportiva de Jacarezinho, onde disputou o Campeonato Paranaense daquele ano. Em 57, mudou-se para Curitiba para atuar no Ferroviário, e em 58 transferiu-se para o Clube Atlético Paranaense, sendo campeão estadual daquele ano. Em 62, com o final precoce da sua carreira como jogador profissional, iniciou sua trajetória como treinador, função que exerceu até os anos 2000, muitas vezes ajudando atletas e clubes de forma voluntária para fazer frente às situações financeiras complicadas enfrentadas como instituições. Como treinador, atuou várias vezes no comando técnico do Clube Atlético Paranaense, time que para os íntimos se declarava torcedor. Além do Ferroviário, Água Verde, Colorado, Pinheiros, Coritiba e fora do estado do Paraná, no Figueirense de Florianópolis, Joinville e Juventude de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Inclusive, ele foi técnico do nosso vereador Paulo Rink, vizinho da vereadora Julieta Reis. Pelas décadas de dedicação e pelo relevante trabalho em prol do esporte paranaense, essa homenagem se faz justa e merecedora. Conto com o voto de vocês. Uma parte, vereadora. Sim, pode falar, vereador. Vereadora, para contribuir, o Geraldino foi meu treinador em 77, quando eu joguei no Atlético Paranaense. Durante 1 ano e meio, tive um convívio profícuo e posso atestar aqui a capacidade do Geraldino de revelar atleta, de incentivador do esporte, de conhecedor, principalmente, do esporte. Um futebol diferente na época, era mais por paixão, não tinha tanto envolvimento de tanto dinheiro como hoje, então os jogadores permaneciam mais tempo e os treinadores também tinham mais identidade com os clubes. Eu posso atestar, sabe, tudo isso que a senhora está dizendo, porque conheci o Geraldino, convivi, uma pessoa de boa índole que ajudou muito o esporte paranaense. Aliás, o Pierre, que gosta muito de futebol, e alguns que estão aqui, o Geraldino tinha uma característica. Quando ele queria afastar alguém do clube ou do time, que isso acontece normalmente, ele se aproximava furtivamente e colocava a mão no ombro desse jogador e elogiava muito ele e a atuação dele. Então, isso normalmente significava que ele iria para o banco de reservas, o que nem concentraria. Então, muitos se afastavam do Geraldino na véspera do jogo, exatamente para evitar que ele chegasse perto e te afastasse do time. Mas, na verdade, ele era muito habilidoso e tinha uma psicologia muito boa e falava muito bem, e era um incentivador de todo o plantel naquela época. Aliás, o presidente era o Aníbal Cury nessa época, e que começou a reerguer o Atlético desde lá, e hoje é essa grande potência que todos vocês veem. Inclusive, hoje haverá jogo do Paraná lá, e nós desejamos toda a sorte ao Paraná que possa se espelhar em tudo que o Atlético tem feito até hoje. Muito obrigada pela contribuição. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será pelo painel eletrônico. Peço aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Está encerrada a votação. (25 vereadores votaram favoráveis. Portanto, o projeto de iniciativa da vereadora Cátia Dietrich é aprovado em primeiro turno.